Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi teu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri
família, Verbo Vivo, graça e paz a todos que estão online junto conosco. Mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Creio que muitas pessoas serão alcançadas através dessa palavra que Deus preparou para nós nessa noite. Ainda dá tempo de você convidar aquele amigo que não conhece Jesus, ou aquele amigo que Deus colocar no teu coração para que possa estar escutando essa palavra junto conosco. Nós queremos te atrair nesse momento à presença de Jesus. Você pode orar, Sandra? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Pai. Pedimos que a Tua graça venha nos alcançar nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e nós somos gratos a Ti por isso. Rendemos a Ti todo louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração e declaramos que o Senhor é Senhor e Rei dos Reis. Te bendizemos, Senhor, nessa noite, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra, de estarmos juntos como corpo, como igreja, para sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa noite. Bom, lembrando, antes de começarmos a ministrar a palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite, alguns recadinhos, lembrando que no próximo dia 5, às 18 horas, iremos retornar ao nosso culto presencial para a glória de Deus. Já são quase 3 meses, né, sem termos nosso culto presencial. Creio que será uma noite abençoada, uma noite de adoração, uma noite onde nós vamos poder estar juntos com os nossos irmãos, claro que com os devidos cuidados, né, com a capacidade reduzida de membros na igreja, mas no decorrer da semana iremos dar mais detalhes sobre a nossa volta. Creio que será uma bênção, creio que muitos estão com a grande expectativa dessa volta. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Um tempo atrás nós estamos fazendo as lives pelo Instagram, pelo Facebook e agora pelo canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, creio que é uma grande oportunidade de se inscrever e compartilhar com os irmãos da nossa rede. Amém? Nessa mesma hora vai estar sendo passado, tendo cultos de cada rede do nosso ministério, todos no mesmo horário. Então, vamos compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. É uma passagem bem conhecida, mas foi o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês nessa noite. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para o que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. E perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Então respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou.
E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém, igreja? A palavra de Deus fala que aonde Jesus estava, as multidões o seguiam. No caminho de Jericó, eu creio que ali naquele lugar, à beira do caminho, havia muitas pessoas. Muitas pessoas com deficiência visual, deficiência física. Algumas pessoas que estavam naquele lugar, talvez por curiosidade, porque Jesus já estava se tornando famoso devido aos seus milagres, aos seus ensinamentos. Algumas pessoas estavam ali porque precisavam ser tocados por Jesus e sabia que somente Jesus poderia mudar e transformar a sua vida. Eu creio que naquele lugar havia pessoas talvez com problemas maiores do que Bartimeu, mas algumas daquelas pessoas, talvez devido ao comodismo, de estar ali sempre vivendo naquela mesmice, naquela situação, preferiram ficar ali parados, só olhando, talvez vendo os milagres acontecer, as pessoas sendo tocadas, pessoas sendo curadas. E alguns que estavam ali, talvez tiveram até um desejo no coração de falar com Jesus, mas devido à multidão, olha, não adianta falar nada, não precisa chamar Jesus, porque Ele não vai olhar para você, Ele não vai poder transformar a sua vida. Você nasceu assim e vai continuar assim. Mas Bartimeu entendeu que era uma grande oportunidade que ele tinha. Bartimeu entendeu que somente Jesus poderia transformar a história da sua vida. Eu creio que Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus era o Messias, que Jesus era filho de Davi. Então, quando ele vê aquela multidão, ele escuta aquela multidão se achegando, e ele pergunta para as pessoas que estão ao seu lado o que está acontecendo, quem está vindo, e as pessoas falam: olha, quem está passando é Jesus. Então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha a revelação de quem Jesus era. Ele sabia que Jesus poderia transformar a sua vida. Ele tinha fé que Jesus poderia curar ele. Então, ele nessa hora, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao seu redor, algumas pessoas, talvez ousado, boca do inimigo, falavam para ele: meu, não adianta você ficar clamando, não adianta você ficar gritando, porque ele não vai parar para te escutar. Ou eu creio que alguns falaram: meu, você é um coitado, você é um rejeitado, você é um mendigo, você é um esquecido, você nasceu assim, você vai morrer assim, não tem jeito. Mas quanto mais as pessoas falavam, quanto mais as pessoas gritavam, mais ainda ele aumentava a sua voz e gritava e clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não se importava porque as pessoas estavam falando, ele não se importou porque as pessoas estavam mandando que ele calasse a boca, que ele ficasse quieto, mas ele clamava cada vez mais forte, com um tom cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que Jesus, escutando aquele clamor, falou: tem alguém que está me chamando. E os discípulos olharam e viram aquele cego com aquela capa ali, sentado à beira do caminho. Falou: tem um rapaz ali e ele está te chamando, mestre. Então, traz ele aqui. E a palavra de Deus diz que os discípulos foram até Bartimeu, e quando chegaram a Bartimeu, disseram a ele: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E a palavra de Deus diz no versículo 50: e lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Isso é uma parte muito assim, cheia de uma parte muito rica nessa passagem. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus.
Essa capa, eu creio que representava muitas coisas para a vida de Bartimeu. Primeiro, eu creio que essa capa representava a identidade dele. Quando ele estendia aquela capa no chão, as pessoas sabiam que ele era um mendigo, e sentado em cima daquela capa, as pessoas depositavam ali as moedas que sobravam, alimentos. Ele ficava à beira daquele caminho e aquela capa representava muita coisa para Bartimeu. Representava a casa dele. Eu acredito que no tempo de frio, ele usava para se esquentar, na época de calor, ele usava para fazer sombra. Aquela capa era praticamente tudo que ele tinha. Mas quando o mestre te chama, quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz, ele lançando de si a capa, com essa atitude, o que ele quis dizer? Eu não vou mais precisar dessa capa. Eu sei que Jesus, ele teve fé que Jesus iria curá-lo, ele teve fé que ele não iria mais depender daquela capa. Ele tinha a convicção no teu coração que ele seria tocado por Jesus e ele iria ser curado por Jesus. Sabe quantas pessoas estavam à beira daquele caminho que também poderiam ser curados? Mas a palavra fala que Bartimeu teve uma atitude. E quando ele chega até Jesus, ele sabia de tudo. Mas ele pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Sabe, Bartimeu, ele teve uma oportunidade, ele poderia ter respondido várias coisas. Se Jesus hoje estivesse na sua frente e perguntasse para você: o que quer que eu te faça? Talvez você tenha já a sua resposta aí. Se estivesse na igreja, falar: você quer compartilhar com a gente a sua resposta? Mas Bartimeu, ele teve uma resposta que estava no coração de Jesus. Jesus sabia que ele precisava retornar, que ele precisava enxergar. E Bartimeu fala assim: eu quero tornar a ver. Então a palavra de Deus diz que Jesus disse a ele: filho, a tua fé te salvou. Imediatamente a palavra de Deus diz que ele tornou a ver e prosseguiu seguindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que nesse tempo nós entendemos que existem muitas pessoas que estão à beira do caminho. Estar à beira do caminho e ver as coisas acontecer não quer dizer somente aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Não é somente aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e estão à beira do caminho, vendo os milagres acontecer ao seu redor, vendo as pessoas serem transformadas, as vidas serem mudadas, e às vezes as pessoas ainda continuam naquela mesmice, não muda, não são transformados. Mas eu creio que nesse tempo, através dessa palavra sobre a vida de Bartimeu, sobre a cura desse cego, eu creio que Deus quer falar com os nossos corações e mudar algumas coisas em nossas vidas. Aqui quando ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus com certeza sabia o que ele precisava, assim como ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. Mas ele quer que eu e você possamos abrir a nossa boca, levantar a nossa voz, clamar a ele, independente do que as pessoas estão falando ao nosso redor, independente do que tem chegado na sua mente. Mas eu creio que é tempo de você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Bartimeu, ele toma uma atitude que nós também precisamos tomar, sabe? Aquela capa representava muitas coisas para ele, mas quando ele foi ter com Jesus, ele resolveu largar tudo e depender somente de Jesus Cristo. E quando ele foi curado, ele continuou seguindo a Jesus. A gente vê que nesse tempo,
E nós estamos passando por essa pandemia, pessoas sendo infectadas, algumas estão sendo curadas, mas nós cremos que o quanto que Deus tem nos mostrado, eu não sei para você, mas para mim, que todas essas coisas que temos aqui, tudo isso é passageiro. E a única coisa que é eterna é Jesus, é a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós lançarmos a nossa capa. Lançar a nossa capa é dar a maior importância para Jesus, que Ele seja o seu Senhor em todas as áreas. Faça assim como Bartimeu, toma uma atitude nessa noite de lançar a sua capa. Sabe, as coisas, a gente vê que aquele que tem muito ou que tem pouco está passando as mesmas situações. Todos estão dependendo de Jesus. Enquanto Deus não falar, chega, acabou essa pandemia, isso não vai acabar. Enquanto Deus não permitir, olha, está aqui a vacina, eles não vão conseguir fazer. Deus está no controle de tudo. Então, igreja, nós como cristãos, nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Nós precisamos largar a nossa capa, aquilo que nos prende, aquilo que nos segura, para poder seguir a Jesus e ver as suas maravilhas. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a situação que tem te oprimido nesse tempo, mas no livro de Lucas 1:37 diz assim que para Deus não há impossível. Sabe? Somente Ele e somente nele devemos acreditar e devemos confiar. Eu oro para que em nome de Jesus essa palavra venha te trazer um renovo. Essa palavra possa transformar a sua vida, assim também como possa transformar a minha. Sabe, nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Se entregue a Jesus, se entregue a Ele. Talvez você está aqui nessa noite, participando dessa live, passando por muitos processos. E algumas pessoas que talvez você já tentou por várias situações e ainda não teve mudança. Mas eu queria te encorajar nessa noite, assim como Bartimeu. Ele poderia ter ficado à beira do caminho, ele poderia ser mais um que não teve a sua vida transformada, talvez seria somente mais um cego. Mas ele teve a atitude, gritou e clamou por Jesus, e Jesus tocou nos seus olhos e ele foi curado e ele tornou a ver. Nessa noite eu queria te encorajar, você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo. Eu queria te encorajar que você pudesse se entregar verdadeiramente para Jesus. Você que está com o coração aflito, você que sofre de rejeição, talvez você está precisando nessa noite de uma cura. Que o Espírito Santo, que o poder de Deus possa tocar a tua vida em nome de Jesus. Que você possa ser curado nessa noite em nome de Jesus. Que você possa ser transformado pelo poder de Deus em nome de Jesus. E se você sente no teu coração que você quer mudar a tua vida e mudar a tua história, no livro de Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. No livro de Romanos 10:9 diz: se confessares a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É uma oração muito simples, mas é uma oração de entrega. Se você está nos escutando nessa noite, se o Espírito Santo tocou a tua vida, e se você quer lançar tudo fora e se entregar a Jesus, eu creio que essa é uma noite, a noite especial que Deus preparou para você. Faça essa oração comigo, ela é muito simples, mas que vai transformar a sua vida. Se você puder aí no seu lugar, ajoelhe-se ou repete comigo essa oração. Pai, nessa noite eu escutei a tua voz. Eu entendo que eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo, mas eu quero que o Senhor transforme
a minha vida. Eu sei que na palavra já está escrito todos os dias da minha vida. E eu quero viver cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas minhas falhas e pelos meus erros, Senhor. Mas eu quero, assim como Bartimeu, lançar fora de mim essa capa que me segurava, que me prendia. E eu quero ser tocado, eu quero ser transformado pelo Teu poder. Eu confesso a Ti, Jesus, como o meu Senhor. Eu confesso a Ti, Jesus, como o meu Salvador. Assim eu declaro perante a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas. Que nós possamos ter a atitude de Bartimeu, lançar a capa, lançar fora essa capa, lançar fora essa identidade, lançar fora esse medo que tem nos perseguido, entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e a Ele, somente Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Amém? Agora vamos estar orando pelos enfermos, né? Sabemos que tem muitas pessoas passando por alguns processos e queria pedir passando a orar pelos enfermos nessa noite. Amém, Sam? Amém. Amém. Levanta sua voz comigo. Vamos apresentar aquelas pessoas que estão passando por algum processo de enfermidade. Muitos nós conhecemos, muitos nós não conhecemos. Nós sabemos que nesse tempo muitas pessoas estão precisando de um toque de Jesus. Amém? Pai querido, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, diante dessa pandemia, passando por toda e qualquer enfermidade, não só por essa doença, por esse vírus, Senhor, mas por todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade que tem levado essas pessoas ao desespero, ao medo, Senhor. Nós lançamos fora toda enfermidade, declaramos a Tua cura, Senhor, visitando essas pessoas. Declaramos também, Pai, que pessoas em depressão, pessoas, Pai, que estão trancafiadas dentro de seus lares, Senhor, com medo, Senhor, nós lançamos fora todo medo em nome de Jesus. Declaramos a Tua visitação, a visitação do Teu Santo Espírito, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo alegria, renovo, Senhor. Que o Teu amor venha visitar o coração de cada um, para que todo medo seja lançado fora, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, e por fé já declaramos a Tua cura sendo liberada sobre a vida de cada um, Senhor, nessa noite.